Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Uriale Voidela e este é mais um episódio do podcast, videocast e comitê de clientes. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. Continuando, pessoal, vou contar um pouco da história de como nasceu, né? Antes de falar do podcast, como nasceu o Portal Customer, né? Então, eu já venho de uma trajetória de escrever artigos, de dedicar todo um trabalho de conteúdo nas redes sociais. E aí, né, alguns amigos comentaram, falaram, por que você não monta um site para reunir todos esses artigos e fomentar muito mais o conteúdo, né? E aí nasceu a iniciativa do Portal Customer. Hoje o Portal Customer tem 14 meses. Hoje nós temos um time de 8 colunistas, então cada dia mais vem crescendo. Estamos mais ou menos aí com 1.000 artigos já publicados. Esse é exatamente o foco, ajudar os profissionais de CX, CS, vendas, atendimento, a se manterem atualizados no mercado. Não só de quem está na área, mas também de quem está começando, quem está iniciando nessas áreas, que é um desafio. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Estamos nessa primeira temporada, que é minha amiga super querida do coração, Fernanda. Nos conhecemos há alguns anos atrás, né, nesse ecossistema de CX, de CS. Participamos de alguns grupos em comum. Fê, super obrigado de estar aqui hoje conosco nesse desafio, dedicando seu tempo com carinho em levar esse conteúdo aqui para os nossos ouvintes ou para quem vai assistir também a plataforma. E aí eu convido você a se apresentar, a contar um pouquinho dessa história, como é que você entrou nesse mundo de atendimento, de CX. Conte para nós quem é a Fê. Olá, você que está ouvindo o podcast. Olá, Euri. Eu estou muito honrada de estar participando dessa primeira temporada, não só pela relevância do tema, como você mesma falou, mas principalmente por estar ao seu lado, que é uma pessoa, uma profissional muito generosa, não só em compartilhar conteúdo, mas como oportunidades, e também uma das maiores referências do nosso mercado, né? Não tem conteudista com maior volume de material compartilhado, e quem escreve sabe o quanto isso é grandioso, né? E quanto é difícil você manter frequência, você se dedicar, né? Porque, afinal de contas, é quase um trabalho voluntário, esse de compartilhamento de conteúdo. Então, isso me faz sentir muito privilegiada de ter sido escolhida para essa primeira temporada. Nada, Fê, uma grande honra ter aqui, que você ter aceito, né, esse dia, né, e hoje quando eu acordei, eu falei, gente, tá chovendo, eu falei, no dia que nós vamos começar a gravar chovendo, mas tudo tem um propósito, tem um motivo de estar aqui, né, o estúdio tá lindo, tá tudo organizado com muito carinho, né, a gente tava falando assim, estamos trabalhando nesse projeto há mais de um mês para conseguir chegar hoje e está tudo perfeito, organizado, roteiro e todo o time. Então, foi impecável, tudo impecável, honra, né? Vocês estão de parabéns. Bom, a Fernanda é uma profissional de 30 anos de mercado. Às vezes eu me assusto quanto tempo faz que a gente está no mercado. E eu sou prioritariamente de marketing. Marketing, alguns anos atrás, ele tinha muito esse objetivo de informar o consumidor o que as empresas queriam que os consumidores soubessem sobre elas. Veja bem, eu disse o que elas queriam, não estou falando o que era verdade necessariamente, né, e nem o que era importante para eles. E eu venho dessa geração, eu fui fazer faculdade porque eu achava bacanas as propagandas, os comerciais de TV, né, mesmo que aquilo fosse meio fantasioso, que na hora que minha mãe comprasse depois o brinquedo para mim, eu descobrisse que o robozinho não vinha num ringue e que ele não se movimentava sozinho, que era, né? Que o Falcon não lutava. E, mais ou menos isso. E o marketing, ao longo da minha trajetória, ele passou a ser ferramenta prioritária também de vendas. Hoje o marketing, mais do que nunca, precisa gerar leads e oportunidades para as empresas, né? É a função do marketing, apoiar vendas. Só que também nessa jornada, eu entendi que quanto mais eu escutasse o cliente, melhores eram os meus resultados de campanha. Então, eu não tinha essa de fazer o Falcon que não atira e não se joga do penhasco, né? Eu tinha que mostrar exatamente o Falcon real, mas principalmente o meu Falcon, a minha propaganda, a minha campanha, o meu discurso de vendas tinham que atender às expectativas. Era o que o cliente esperava do Falcon, não o que eu tinha para oferecer.
E dessa forma, um dia percebi que quando eu conheci o CX, eu conheci porque alguém reconheceu no meu texto, você acompanhou a história, alguém me ligou e falou assim, olha, a gente acha que você escreve muito bem para CX em vendas. E aí eu falei assim, e fui no Google e escrevi CX, o que é isso? Mas então eu entendi que o conteúdo que eu vinha escrevendo, ele era de vendas e marketing, mas ele tinha todo esse direcionamento da experiência do cliente, porque ele tinha que, quanto mais ele promovesse uma boa experiência nas campanhas, ele também geraria melhores resultados. Bacana. E esse é um ponto muito importante, né? Como que as coisas e as áreas, elas são extremamente interligadas, né? E estamos hoje numa expansão e todo mundo fala de experiência do cliente, de atendimento ao cliente, da estratégia. E como você visualiza, né, que essa estratégia de experiência do cliente pode, de fato, mudar a trajetória da área de vendas? Né, transformar aquela venda tradicional do vendedor para uma venda com experiência. Como que você visualiza essa virada de chave? Nossa, a gente tem tanta oportunidade que dá acho que a gente pega só esse tema e faz, sei lá, 3 horas de conversa. Porque nisso eu tô falando de peças muito relevantes dentro do processo de vendas que passam a ser agentes de CX. Acho que a primeira pontuação que é importante de ser feita é uma que você vem batendo há anos nela, enfim, e acho que muito do que eu aprendi também foi com a convivência com os seus conteúdos, Euri, que é exatamente essa de, olha, a CX não acontece depois que o cliente comprou, quando ele tem um problema, quando ele quer, né, ele precisa de uma ajuda na hora de fazer a instalação, ou quando ele precisa reclamar que a logística não funcionou. CX começa quando o cliente experimenta o seu produto na casa do amigo. E a marca nem sabe que ele existe ainda. Nem sabe que ele existe. Ele não sabia que você existia, mas você também não tem nem ideia, né? Ou então, quando eu pergunto assim, olha, você tem uma indicação lá no grupo das mães da escola, né? Tipo assim, alguém pode me dar uma dica de eu preciso trocar a cadeirinha da criança? Ou quando eu tô num grupo de empresários e falo assim, olha, tô precisando contratar uma agência ou uma consultoria. Esse é o primeiro ponto de toque. E ainda mais, né? Esse é um ponto de toque importante, porque ele já vem carregado da experiência do outro que indica, né? Quem indica ele vai trocar com você, vai dar para você a expectativa dele, vai te emprestar a expectativa dele, que pode fazer, como ele é um indivíduo e você é outro, pode ser que elas não sejam equivalentes. Mas, enfim, ali está o primeiro ponto de toque. E a experiência vai acontecer a cada ponto de toque. Né? Então, todas as vezes que o cliente se encontrar com a marca, ali tem uma oportunidade de experiência. Do momento 1 até a recompra, né? Passando por toda a cadeia. Bom, então, eu preciso de um marketing que esteja disposto a conversar com o cliente, mesmo quando eu nem sei quem ele é, que é o que você disse. Né? O meu marketing está disposto. E você sabe que, por exemplo, quando a gente fala de ambientes B2B, né? Quando uma empresa vende para outra empresa, a gente tem uma estatística que diz que 74% dos decisores tende a comprar da primeira pessoa que deu uma resposta inteligente para o problema que ele tem. Olha só a importância desse primeiro toque. Se a gente fala, por exemplo, de Pinterest, né, que é uma rede social de inspirações, 70% dos usuários do Pinterest vão até lá para encontrar a primeira vez uma inspiração. Então, quando eu tenho a ideia de alguma coisa, o primeiro lugar que eu procuro é lá. Olha lá o primeiro ponto de toque. Se eu não estou conversando com o meu cliente nesse primeiro ponto de toque, quem tá? E essa pessoa vai levar 74% de chance de ganhar esse cliente, né, no meu lugar, contra mim. Então, ali a gente tem um problema. Então, eu preciso de um marqueteiro antenado. Quando eu falo do resto da jornada, e aí eu vou chegar lá em vendas, que é onde você me perguntou, eu preciso também de um vendedor que compreenda que ele tem que estar alinhado com o marqueteiro e não numa guerra, como normalmente acontecem nas empresas. E tá tudo bem, gente, a gente vai fazer piadinhas, né? Mas eu tenho, sei lá, 30 anos de marketing, trabalhei 20 anos em corporação, acho que eu briguei com o diretor de vendas 20 anos. E tá tudo certo, né? Hoje a gente se dá bem melhor, somos todos amigos. Mas foi importante eu entender que eu precisava me juntar com vendas e não ser inimiga de vendas para que as coisas funcionassem melhor. Esse vendedor, ele vai ficar com uma carga de responsabilidade, porque se o produto não chegar, o serviço não acontecer, é para ele que o cliente vai ligar. Olha a importância dele na experiência do cliente. Sim. No pós-vendas. E a temperatura que esse cliente liga, ele está de acordo com a primeira abordagem que ele teve. Foi positiva? Foi negativa?
que você despertou de sentimento ali com a primeira ação do marketing? Sensacional. O que você despertou de sentimento, né? Porque é isso, né? Experiência é o resultado da expectativa, né? Com a realidade. Com a realidade. Então, eu tenho uma expectativa. A realidade atende? Tá bem, tô ali, ó. 0 a 0. Não, minha experiência, a expectativa era muito alta, experiência ruim. Puxa, saí de lá e não quero mais essa marca, vou reclamar dela, não vou falar bem dela. Saí super satisfeito, saí até surpreendido. Poxa, vou ser advogado dessa marca, né? Eu quero me relacionar e vou falar para os amigos. Essa marca eu vou recomendar no grupo de WhatsApp, né? Isso é tão relevante, né? E aí continua, porque se esse vendedor for esperto, se ele não for um cara que quer fechar a venda e passar para frente, né? Porque a gente tem um vendedor do passado que ele fecha a venda e quero passar para frente, já vou pro próximo cliente. Se ele for esperto, né? E não vou nem dizer esperto, mas vou falar, se ele for inteligente, estratégico, e ele continuar acompanhando esse cliente, ele vai chegar na recompra. Porque quando a gente também fala de ambientes B2B, o que o cliente compra muitas vezes é confiança, né? Que é uma experiência, que é uma emoção. Confiança é uma emoção. E aí eu quero voltar a comprar daquele em quem eu confio, né? Exato. Então, olha só, né, como... E lógico, a gente pode detalhar muito mais aqui os pontos de contato, mas não tem como você separar as coisas, né? E depois a gente fala de omnicanalidade, né? Exato. Que aí... Chegamos lá, né? E um ponto que eu vejo, né, esse novo vendedor, essa nova área de vendas, né, alinhado à experiência, está muito ligado a colocar o produto, a vender o produto certo, para a pessoa certa e no momento certo, né? Porque existe a questão a empresa está preparada para consumir o seu produto. De fato, ela vai ter uma adoção, por mais que você tenha um onboard ali, posteriormente um ongoing, ela está madura o suficiente, sim ou não? Ou você vai precisar ajudá-la nesta maturidade. Então, é importante esse novo vendedor entender, né, na minha visão, esses 3 pilares, né? É o cliente certo? Né? Porque eu vou empurrar uma venda e ele vai ter um churn, vai ser um falso lucro. Um falso lucro. Pode me dar um prejuízo. Me dá um prejuízo muito maior, porque eu gastei, investi para trazer aquele cliente e ele foi embora antes de me retornar o que eu investi. Exato. Então, eu tenho um prejuízo ali oculto, né? É a empresa, é o momento certo, né? Então, é o produto certo, é o momento certo e é o cliente certo. Né? Então, isso transforma ali uma jornada de vendas diferente. Como que o marketing digital abraça isso, Fê? Nossa, olha... Pergunta do milhão, eu preciso até te agradecer por essa pergunta, né? Porque hoje a gente tem muitas ferramentas que podem apoiar a gente no dia a dia, em todos os pontos de toque. Então, tô lá na rede social, tenho como coletar informação. Tô lá no site, tenho como coletar informação. O cliente entra em contato com o vendedor, se esse vendedor registra no CRM, tenho a informação. Telefona, se eu tenho um sistema bom, interligado, e tudo que acontece nessa ligação é registrado, tenho a informação. E por aí vai. E quando a gente fala de experiência, né, expectativa versus realidade, quanto mais eu conhecer a expectativa do meu cliente, melhor é a entrega que eu faço dessa experiência, e aí ele vai sair satisfeito. Então, a minha realidade consegue entregar e até surpreender. Vamos combinar? Eu não estou falando que é fácil e nem que não é desafiador, mas é possível que eu me prepare para essa surpresa do cliente. Aliás, né, quanto mais eu me preparar, melhor vai ser o sucesso da minha empresa. Então, hoje, tanto nas áreas de marketing quanto nas áreas de vendas, coletando os dados, entendendo os dados e transformando esses dados em informação, eu consigo criar estratégias que façam com que eu possa, então, entregar serviços, produtos, vivências que esse cliente imaginou e que ele até mesmo não imaginou. Um adendo que eu gostaria de fazer aqui só, Euri, é que saiu uma estatística no passado muito interessante que o brasileiro é um profissional que sabe coletar dados como ninguém. Se a gente for observar, quase todas as ferramentas, as principais ferramentas de mercado hoje já usam inteligência artificial, já usam machine learning, até as ferramentas mais baratinhas, aquelas que você paga uma mensalidade né, que de um valor, isso, que é mais fácil de pagar e tal, elas ainda assim trabalham com inteligência artificial. Então, a gente não tem desculpa, a gente está coletando. O ponto é, quem é que está parando,
entendendo essa informação para que ela possa, enfim, ser levada para a estratégia. Porque eu acho que a gente entrou num automático de eu faço, eu quero, eu coleto, eu tenho. E aí a estatística é que só 20% de tudo que a gente coleta no Brasil é usado para se transformar em informação e depois para devolução à estratégia. Então, olha só quanta oportunidade perdida. E a informação está dentro de casa, né? É algo que eu falo muito. Então, a informação está na sua rede social, o cliente está falando com você a todo momento, ele está respondendo uma pesquisa, ele está reclamando ou se posicionando no call center, que é um berço ali, um presente de informação do cliente, que eu recomendo que todo diretor, todo gestor tem que passar um dia atendendo o call center, e se não estiver atendendo, tem que estar ali sentadinho do lado para vivenciar a informação, porque o cliente está falando. Ele está dando isso de presente. E quando ele navega num site, tem como coletar. Ou seja, tem uma ciência de dados absurda. Mas é o que você falou. Precisa olhar com frieza, com estratégia, olhando o sentimento do cliente, transformando isso numa estratégia consistente e que vai virar um plano de ação. E que vire um plano de ação. Não adianta nada, senão vira métrica de vaidade. A gente já conversou, falei, métricas de vaidade, o que faz para o cliente, como que ele sente aquilo, como que ele vivencia. Né? Para ele, o que importa é ter um NPS de 80, de 90, se quando ele liga no saque, tem um processo ali super burocrático. Olha, me mande 3 gotas de sangue, 3, né, 3 pedaços do rim. 3 pedaços do rim, o DNA da sua tia-avó, para resolver aqui, para protocolar, para te dar um protocolo para daqui 3 dias eu te responder. Não dá. Não fecha, a equação não fecha. E sobre métrica de vaidade ainda, como elas são enebriantes, né? A gente olha para as métricas de vaidade e fala, e aquilo parece que é viciante. Quanto mais altos os números, os seus KPIs, quando eles são de vaidade, melhores. E aí a gente fica grudado neles, sem a gente conseguir endereçar, né, corretamente o que pode ser feito. Gostei muito quando você trouxe a questão da frieza na análise de dados. Porque se a gente... Não que a gente não deva comemorar ou não deva celebrar o que é bom, mas quanto mais a gente estiver preparado para olhar para o que não está funcionando e conseguir corrigi-lo, está ótimo. É muito melhor, melhores resultados. Acho ainda que no Brasil... Outros países estão na mesma tocada que a gente. Eu andei estudando bastante Europa e achei até que a gente tá na vantagem em diversos mercados. Eu cheguei a essa conclusão também. Eu falei, estamos na vanguarda, aqui estamos em vários pontos de experiência. Mas isso não tem um fator cultural, assim, né, Fê? Porque o brasileiro, o latino, ele gosta de falar. Gostamos de nos comunicar, de tocar. Quando estamos bravos, a primeira coisa que a gente quer é ligar. Eu quero falar com alguém, eu quero que alguém que resolva, eu quero alguém que me abrace. Então tem um fator cultural também, né? Então eu acredito que isso ajudou muito na evolução das estratégias. Não Mas tenha tem que separar dúvida. O dado da vaidade, da estratégia e do plano de ação. Exatamente. E a gente ainda, Euri, nós temos muitas empresas que não acordaram para a realidade, né? Quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, a gente fala, coleta de informação, né? Inteligência artificial, machine learning, tudo isso é muito bacana, só que o pessoal está implementando o sistema e não está usando. Porque, veja bem, não é só uma questão de implementar, deixar a diretoria ciente daquilo para eu ter o conforto, comprar consciência de que eu tenho todos os processos, todos os sistemas instalados, mas não ajudar a implementação da cultura na empresa, né? É preciso que as pessoas usem esses sistemas e usem essa informação, que a informação, a gente também já discutiu isso várias vezes, que a informação não fique guardada no cofre, que os dashboards sejam disponíveis, né? Todos os dados, eles fiquem à disposição das pessoas que trabalham no dia a dia, nesse processo de vendas, de marketing, de pós-vendas, de logística, enfim, qualquer que seja a área, porque não adianta o meu cliente querer chegar no meu ponto de venda, por exemplo, e receber um tratamento X do vendedor, se o vendedor não tem nem ideia, se o vendedor não souber o que o cliente espera no momento da venda, como que o pobrezinho vai poder surpreender ou, no mínimo, atender, né? E aí as empresas fizeram, então, grandes investimentos em tecnologia, baixos investimentos em treinamento e implementação. E, por enquanto, está tudo bem, porque elas estão numa mesmice. E aí, quando vem
um marketplace. Até alguém incomodar o bolso ou o posicionamento de marca. Quando vem o marketplace e começa e sai do padrão, te entrega em 2 semanas e te entrega 1 hora depois, e eu, como consumidora, tô feliz da vida pagando 25% a mais, porque eu quero, não sei porquê, mas eu quero que chegue daqui 1 hora, não precisa, vou usar daqui 3 semanas, mas não sei, tem uma emoção em mim que me diz que é importante receber daqui 1 hora e me faz disposta a pagar 25% a mais de um serviço que está custando 3% a mais, né? E gerando lucro. E aí esse marketplace vai entrar na minha cabeça como pioneiro e vai mudar todo o comportamento da cadeia. Exato. E é o que está acontecendo, E é o que está né? acontecendo. Porque é algo que até comentei no episódio anterior, né? O consumidor hoje, ele não compara você só com o seu concorrente. Então, Não. um e-commerce com outro e-commerce. Ele compara a experiência. Então, se ele teve uma experiência fantástica, se aquilo despertou algo no coração dele, uma outra marca, ele vai falar assim, olha, por que você não faz isso? Por que você não me atende no X canal desta forma? Por que o seu processo é burocrático e o outro consegue ser simples? Então, ele começa a trazer indagações que não só o seu concorrente é concorrente da experiência, mas que os outros sistemas e as outras empresas que estão parte do ecossistema dele também fomentam esse ponto, né? Isso mudou o comportamento do consumidor e na pandemia estamos mais digitais, estamos nos relacionando com o tempo de uma forma completamente diferente, porque as pessoas mudaram o formato em que elas olham o tempo, então realmente eu preciso ficar 2 horas no trânsito todos os dias? Não, agora eu vou fazer algo mais produtivo nesse período. Agora eu prefiro trabalhar home office, ou eu prefiro trabalhar híbrido. Eu tenho acesso a uma informação que antes eu não tinha. Né? Eu descobri que eu posso fazer reuniões de qualquer parte do mundo, que eu posso morar na Indonésia e continuar trabalhando na mesma empresa que eu estou. Né? E como que isso mudou o marketing digital, Fê? Nossa, isso abriu inúmeras possibilidades, né? Trouxe responsabilidades, mas também possibilidades. E eu acho que eu nunca vi tantas empresas se relacionando com outros mercados. A gente não precisa falar muito, não, né? Olha, eu posso vender para Portugal e fazer todo o meu sistema de atendimento daqui. E aí eu tenho, sei lá, um entreposto lá em algum lugar, né? Um distribuidorzinho lá, e eu consigo ter um estoque, um inventário. E vendo daqui, atendo aqui. Conheci vários profissionais brasileiros que trabalham para empresas europeias. Então, estou falando Portugal por causa da facilidade da língua, mas tenho clientes que estão trabalhando para mercados africanos, mas de língua portuguesa, né? E aí, quem tem facilidade, né? Bom, enfim, fala espanhol. Comum, né? Inglês e espanhol como línguas universais. Muitas oportunidades. Da mesma forma que tivemos a entrada de concorrentes diferentes. Essa é uma coisa que você, quando falou da mudança, que a gente está mudando o cenário, mudando a expectativa do cliente, inclusive em mercados B2B, né? Porque antes, vamos supor, eu tinha um prazo de entrega de uma máquina de 2 meses. O cliente quer receber semana que vem. Exato. E claro que se ele tem a experiência, por exemplo, que ele compra no AliExpress, e não sei porquê, o que o Jack Ma faz, mas chega na minha casa, não chega mais em 2 meses, chega no máximo em 2 semanas, ele também espera que eu traga da China uma coisa que deveria chegar em 2 meses, em 2 semanas. Como eu vou resolver, é um problema meu. Exatamente. Mas essa é a vontade dele. E aí a gente volta para aquele lugar, né, Yuri? É impossível até que alguém faça. Quando alguém fizer, alguém investir tempo, recurso, né, inteligência para resolver esse problema, e isso não vai ser mais urgente para mim, né? Talvez até porque eu não tenho mais tempo para responder. Então, é importante que a gente fique o tempo... Acho que o mais cansativo de tudo isso, enfim, e é cansativo porque, né, não é fácil, a gente tem que ficar o tempo todo ligado, a gente tem que observar hoje as oportunidades e o que pode impactar a expectativa do meu cliente no mundo inteiro. Exato. E através de mercados diferentes. Então, claro que eu posso me inspirar eu estava vendo essa semana um site indiano e falei assim, cara, eles são sensacionais. E será que dá para fazer igual aqui para o meu mercado? E dá. Precisa de recurso, precisa de investimento, mas é possível. E não tem nada a ver, não é um concorrente meu,
não é uma empresa que pode roubar cliente de mim, talvez ele nem esteja entregando no Brasil hoje. Mas o que o cliente dele está vivendo ensina para mim que logo mais o meu cliente vai viver. Vai viver, porque ele tem acesso hoje à informação global. Então, a velocidade das transformações, elas foram totalmente modificadas. Então, a pandemia trouxe um pouco isso, esse lado, né? Então, aquele projetinho que estava ali na gaveta foi obrigado a virar prioridade da empresa e algo que ia acontecer em 3 anos, aconteceu em 2, 3 semanas de colocar todo mundo para dentro de casa, por exemplo, né? Então, levar os colaboradores para casa, implantar sistemas de segurança, levar o e-commerce para o digital. Empresas que não estavam na internet tiveram que ir para a internet. Tiveram que ir, e quando nós vamos para o mundo digital, o mundo se abre. Porque da mesma forma que você está vendendo, você está ouvindo este cliente, porque ele pode ser uma via de mão dupla, né? Ele está ali comprando, mas se você não entregar, ele vai reclamar e aquilo pode virar uma disruptura de marca gigante, que a marca, ops, o que eu faço agora? Para onde eu vou? É aquilo, pode fazer você dobrar o seu tamanho, pode fazer você deixar de existir, né? E Euri, eu acho que a gente, enfim, definitivamente estamos vivendo tempos sem precedentes, né? Porque a gente sai de uma guerra contra o invisível, que é a pandemia, que tirando tudo, né? Óbvio que a gente não gostaria de ter evoluído por esse motivo, mas que trouxe uma evolução tremenda pra gente e entra numa guerra, né? Na Ucrânia agora, que enfim, a gente tá torcendo para que tudo acabe rápido, mas que pode ser, num período muito curto de tempo, um novo salto gigante de tecnologia, de experiência, de integração, de globalização. A gente está vendo o que está acontecendo da guerra cibernética e isso, obviamente, vai trazer oportunidade de integração no mundo inteiro. É o mundo inteiro apoiando a Ucrânia. O que vai sobrar disso? Exatamente. Pra gente? Como empresa, como consumidor, como alguém que atende mercados, como alguém que satisfaz clientes, com certeza a gente vai ter resquícios, aprendizados e novas exigências a partir disso, né? Por isso, é incansável. A gente tem que ser incansável? Tem, né? Respira. Exatamente. E vai em frente, não tem como parar. Isso é vivo, é orgânico, né? Eu, como descendente de poloneses, tenho acompanhado muito de perto, porque eu estou em alguns grupos de poloneses que estão lá vivenciando isso por conta, né, de ser um país de fronteira. Então, realmente as coisas estão assim, viradas de cabeça para baixo e vai ter um reflexo aqui muito grande. Né? Então já tivemos alguns reflexos ali no aumento da gasolina, enfim, mas vamos ter outros reflexos que eu tenho certeza que vai mudar de novo o jeito que as pessoas vão se relacionar, como que elas vão viver. E a questão da guerra cibernética é outro ponto de latência de dados, de segurança, né? Eu soltei um post recentemente, né, provocando essa questão da responsabilidade das empresas sobre a segurança dos dados do cliente, que é algo que também está ligado à experiência do cliente. Então, né, até coloquei ali, quem ama, cuida do dado, né? Quem ama seu cliente, cuida dos dados do seu cliente. Então, tudo hoje não tem mais como separar a experiência do cliente. Então, ele pode ter uma experiência ruim com a sua marca por conta de uma ação incorreta de marketing, como nós vivenciamos algumas, né? Nesse período, algumas que quase que destruíram. Tem uma marca... frase. Uma frase. Eu estava estudando um case agora, né? Que estou fechando aí uma outra certificação de conselho administrativo e estava estudando um case de uma marca que, por uma frase infeliz, está abrindo concordata de falência por conta de um posicionamento digital. E era uma marca gigantesca. Então, o quanto que isso interfere na experiência do cliente? Então, o dado, a experiência no digital, a experiência com o marketing, o vendedor, não tem mais como separar a experiência do cliente. Não é só o atendimento, nunca foi, né? Mas agora a gente não tem mais como separar o universo disso tudo. Euri, eu vou para um lugar... Te fiz pensar, te fiz pensar agora. E sabe que você me levou para um lugar que não tá nem na pauta. A gente já para outro lugar. Mas assim, quando você fala assim, a gente tá falando de experiência, a gente tá falando de frase errada, olha só a importância, né, da identificação dos valores do cliente quando a gente fala da experiência. Que não tem nada a ver com atendimento, que não tem nada a ver com a venda, que não tem nada a ver, mas tem a ver com marketing, tem a ver com posicionamento, né? Se o meu vendedor não respeita os valores do meu cliente, eu destruo tudo. Toda a cadeia. Tudo que eu fiz de bom no marketing, tudo que eu fiz de bom no atendimento, que eu fiz na logística, que eu fiz... Pôs abaixo.
isso é um fator de importância. Por isso, o posicionamento, a definição de cultura de experiência nas empresas, ela é tão relevante. Porque, assim, as pessoas que estão envolvidas nos processos, e não tem mais onde a pessoa não está envolvida no processo, né? Quem entrou na empresa, se não gosta de cliente, tem que achar outra coisa para fazer, né? Até mesmo, né, eu prefiro os cachorros do que as pessoas, mas até o cachorrinho tem uma doninha que também é cliente e ela que vai decidir por você. Enfim. E uma dona não, uma tutora. Uma tutora. Uma tutora, que é politicamente correto. Sou tutora de 2 bichanos, 2 gatinhos, meus bebês. E, enfim, então, olha só, cultura é importante estabelecer, definir, para que uma frase não destrua o trabalho de anos, né? E a gente vê tantas coisas de gosto duvidoso no posicionamento dos colaboradores nas redes. Eu não estou falando, não, das pessoas, da marca fazendo marketing errado. Estou falando do colaborador que faz um comentário errado e envolve, querendo ou não, a gente não tem mais como separar o que é marca, o que sou eu, né? Então, por esse posicionamento errado, eu comprometo a imagem de marca, isso vira uma crise de marketing e assessoria de imprensa. Gravíssimo em alguns casos. E talvez, mesmo que a empresa demita esse funcionário, né? Ela não tem tanta chance de recuperação. A gestão de crise complexa vai se permear ali. O papo tá muito bacana, mas vamos para o nosso momento da verdade, o nosso momento vida como ela é, né, Fê? Ao longo desses 30 anos de trajetória, eu tenho certeza que você tem muitos fatos curiosos, muitas histórias, né? E eu queria dividir um pouquinho, né, com a gente, uma dessas histórias, né, que mais te marcou, que mais te emocionou, ou foi aquela situação que te deu aquele frio na barriga ali, que a gente sempre tem algumas histórias. Quem é do atendimento tem muita resenha, né? Muita resenha. É verdade. Conte uma pra nós, algum fato, assim, que te marcou a Fê. Olha, eu acho que a gente, principalmente quando a gente trabalha com executivos em empresa, né? Eu prioritariamente atendo empresas que vendem para empresas. Então, a gente sempre acha, ou a gente traz na nossa bagagem, dos anos 80 isso, né? A crença de que quem compra por uma empresa, ela está comprando por motivos racionais e não emocionais. E eu aprendi, assim, através de diversas oportunidades, que isso não é uma verdade. E por isso o CX é tão importante dentro de mercados corporativos, Eury. E eu vou falar para você que mesmo que isso tenha acontecido na minha vida, quando eu comecei minha carreira, eu não planejei trabalhar com B2B. Aconteceu, né? Foi vindo, enfim. Mas eu acho que foi um fator de sorte na minha carreira ter percebido que o CX era tão importante nos mundos corporativos antes das pessoas falarem sobre isso. Porque inúmeras vezes atender o cliente, conseguir fazer com que esse cliente corporativo atingisse os seus objetivos pessoais através do trabalho que a gente realiza para as empresas, foi o que fez a gente conseguir manter os contratos, renovar os contratos. Então, eu tenho diversos casos desses de clientes que compraram da gente para que a gente resolvesse o problema das empresas deles, mas no final, eles também esperavam reconhecimento, eles também esperavam oportunidades a partir do resultado que a gente pudesse gerar. E por que eu não estou contando um caso específico e eu estou contando isso? Porque eu acho que todas as vezes que a gente faz palestra, que a gente dá uma aula, que a gente se aproxima de alguém que está se desenvolvendo em mercados B2B, esse é um dos principais reconhecimentos, sabe? Quando você reconhece que você está ali para atender pessoas e não marcas, você muda o jogo do seu trabalho e do trabalho do seu cliente. Porque ele também, quando vende, precisa atender a vontade ou os desejos que muitas vezes não são revelados, que está por trás da pessoa que está fazendo a aquisição, que está tomando a decisão. Então, acho que... Por isso que eu não queria deixar um caso. Eu acho que isso é uma coisa que... É uma experiência que eu posso compartilhar e que vai agregar valor para quem está trabalhando com vendas e marketing em mercados corporativos, né? Agora, se eu falar para você das inúmeras vezes que eu sentei e chorei com resultados, porque as pessoas conseguiram se apresentar, conseguiram revelar seus talentos, que elas conseguiram ser ouvidas pela diretoria, conseguiram ser reconhecidas por quem estava fora do país, no board, lá
na matriz por causa do trabalho que foi feito já com esse intuito de poder entender emocionalmente o que as pessoas querem das campanhas, né? E não aquilo, sabe aquilo que você falou, olha, que sentimento que eu tô gerando? Que eu desperto. Isso é sensacional. Eu acho que eu me emociono todos os dias ainda. Emociono de verdade, sabe? De às vezes o cliente liga e fala assim, poxa, olha, aconteceu isso, sabe aquele resultado? Foi tão bom porque a gente chegou às metas que a gente tinha, mas eu também agora tô sendo promovido. Olha, sabe aquilo que a gente fez? Puxa, que bom que eu acreditei em vocês. Eu tô assumindo agora sabe, a empresa no mundo inteiro. Isso permite que você ajude as pessoas a realizar seus sonhos, né? É muito gratificante. Eu achava que trabalhar em mercados B2B podia ser, sabe, mais frio. Mais fechado, mais frio. Tipo, é menos emocionante. Mas não, tem tanta coisa bacana envolvida. E por isso que eu acho que a cada dia a gente acorda e fala assim, cara, a gente precisa mesmo desenvolver esse mercado corporativo. E tem tanta oportunidade, porque as empresas começaram a acordar agora. Mas é o que eu sempre digo, assim, dentro das empresas existem corações pulsando por um propósito. Então, por mais que seja um CNPJ, por trás são pessoas tomando decisões com emoções, com um propósito. E hoje o propósito dos colaboradores tem que estar muito alinhado ao propósito da marca. Totalmente. Né? Você falou, se o vendedor não tiver nessa mesma sintonia, já tem uma disrupção ali, né? Então, é importante que essas duas coisas se juntem, se unam. E os próprios colaboradores já estão olhando, né? Será que o meu propósito é igual ao dessa marca? Senão eu já escolho não trabalhar lá. Eu não vou trabalhar lá porque o meu propósito não está na mesma sintonia dessa empresa. Então, alguns colaboradores até estão escolhendo aonde trabalhar em alguns determinados nichos. Olha, eu vou te dizer que isso tem crescendo, né? O pessoal né? tem escolhido bastante, né? E eu acho que não é nem só isso, olha, para aquela empresa eu não trabalho. Mas também tem, olha, para aquela empresa eu vou trabalhar mesmo que eles não possam pagar o tanto que eu quero. Porque eu acredito no que eles estão fazendo e porque eles me inspiram e eu sei que ali eu vou aprender. Exato. Isso também é bem relevante para quem está no mundo corporativo, né? Muito. E o consumidor da mesma forma. Total. Aquela empresa que não está nos meus propósitos, eu não vou consumir. Mesmo ele querendo, às vezes, aquele produto, mas ela não está no meu propósito, então eu vou procurar um outro produto. Se eu abrir minha lista aqui para você... Facinho, assim. E hoje... Eu tenho muito um caderno rápido. de marcas que eu passo na frente, vejo a blusinha e falo, eu queria, mas tá na minha lista. Não. Fernanda, volta pro propósito. Volta pro propósito. Tem lugar que eu não como, tem lugar que eu não compro, né, sapato, tem lugar que eu não compro blusinha, tem lugar que eu não compro maquiagem. E assim a gente, fiel aos valores da gente. E as marcas precisam estar atentas a isso. E o marketing também. Senão a gente já tem uma outra disruptora. Bom, mas o papo tá ótimo. A gente, né, estamos aqui já, né, nas retas finais. E trazendo um pouco aqui das considerações finais, Fê, nós temos um público, né, até pelo propósito que nasceu o Portal Customer e agora está evoluindo aqui pro podcast, pro videocast. Fala um pouquinho o que você indica para os profissionais que estão ingressando na área de CX, que estão indo para o marketing digital, que estão começando as suas carreiras agora neste mundo completamente diferente, né? Que dica que você daria? Quais são essas dicas? Olha, tem uma dica que eu daria para todo mundo, que é aprenda a programar. Aprenda a programar e aprenda a ler dados. O que quer que você venha a fazer? Se você quiser ser advogado, aprenda a programar e aprenda a ler dados. Se você quiser ser marqueteiro, aprenda a programar e aprenda a ler dados. Se você quer ser engenheiro, aprenda a programar e aprenda a ler dados. Mas especialmente para marketing, acho que programar sempre aprenda a ler dados. Não tem... Porque não se faz estratégia sem ciência de dados. E a gente não tem pessoas sensíveis, preparadas para essa sensibilidade de olhar para a informação e, sabe, pular na sua frente a oportunidade. Então, já faltam hoje profissionais com essas habilidades. Isso porque as pessoas estão lendo só 20%, né? Eu falei para vocês, 20% de tudo que a gente coleta é aproveitado. Imagina a hora que a gente aproveitar 80%. Então, muitas das empresas de marketing têm contratado matemáticos e estatísticos para poder ajudar nessa tarefa, né? E é claro que se a pessoa... A Euriele sabe que eu sou super fã de trazer para minha empresa. Na minha empresa, a gente gosta de dar oportunidade para quem vem da área de atendimento, quem vem de call center, porque a pessoa vem habilitada, conhece o cliente, entende o cliente, é resiliente com o cliente, enfim. Eu super curto fazer essa junção, né?
Então, eu acho que vocês, quem está na área de atendimento, já tem habilidades extras para vir para o marketing e para a venda. Se aprender, então, a lidar com todo esse mundo da informação, check. Vocês vão ser profissionais ímpares. Eu acho que tem uma possibilidade de a gente receber uma leva de ótimos talentos que vão fazer diferença em áreas que não estão sendo exploradas. Então, tem um caminho enorme. Mar de oportunidades. Mar azul. Mar azul. Muito obrigada, Fê. É uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada por dedicar o seu tempo de estar aqui nessa manhã, aqui trazendo conteúdo, trazendo esses insights aqui, desbravando, né, a primeira temporada, né? Então, eu falei assim, todo mundo aqui com frio na barriga, como que vai ser, né, essa criação dessa primeira temporada? Então, realmente, de coração, muito obrigada por estar aqui hoje. Yuri, olha, não sei nem como agradecer. Então, vou deixar aqui, de novo, a minha admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua generosidade, você, o seu time. E para quem escuta a gente, continue acompanhando, né, o podcast Comitê de Clientes, continue acompanhando os portais, que vocês só têm a ganhar. Essa podia ter sido a minha dica também, viu? Vale agregar. Vale agregar. Está em tempo. Está em tempo. Obrigada, Fê. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigada aqui a todos que estão assistindo ou estão nos ouvindo, né? Toda semana nós vamos soltar novos episódios, então esse é um começo de um longo trabalho para trazer conteúdo, né? O portal, ele nasceu, né, há 14 meses, com uma linha editorial, né, escrita. Agora nós estamos indo para voz, vídeo, crescendo ali, trazendo uma acessibilidade maior para conseguirmos atingir e levar conteúdo de qualidade para todo mundo, todos os dias. Então, fiquem ligados. E se vocês possuírem alguma dúvida ou desejarem algum outro conteúdo, fiquem super à vontade. As portas estão abertas. Será um prazer enorme ouvi-los. E, mais uma vez, obrigada. Eu sou Euriale Voidella, né, especialista em atendimento ao cliente, CS, CX. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês mais uma vez. Obrigada, pessoal, e tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.